Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. Hoje temos connosco o candidato à Câmara Municipal de Alandroal, José Joaquim Cebola Gomes, 60 anos, ex-inspetor da Polícia Judiciária, licenciado em Direito, natural de Santiago Maior. Residente no concelho de Alandroal, já concorreu para a Câmara Municipal do Alandroal em 1989, 2001 e 2013. Foi vereador em 1989. É presidente da Conselhia de Alandroal do PSD, presidente da Casa do Povo de Santiago Maior. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade de José Cebola para estar aos microfones da Rádio Campanário enquanto candidato à Câmara Municipal e, de facto, trazer aqui aquilo que são as suas ansiedades, as suas preocupações e também as suas propostas para este concelho de Alandroal. Augusta, bom dia ao seu auditório. As minhas propostas, se me perguntar diretamente, eu vou-lhe respondendo. Porque não preparei a entrevista, não tive esse tempo, mas trouxe comigo o programa eleitoral do PSD para outubro, para 1 de outubro. É a primeira pessoa que conheceu o programa em direto, é Augusto, e era de Campanário. Nem os militantes, nem a maior parte dos candidatos que já estão nas listas do PSD o conhecem. Este programa é elaborado com algum cuidado, com um estudo sobre o Alandroal nestes 4 anos, quais são as necessidades do concelho, quais são as prioridades, o que é que podemos fazer de novo em termos de utilidade para o cidadão alandroalense. E, acima de tudo, dar vida ao concelho que está a morrer. E está a morrer há muitos anos, desde os anos 50, que o Alandroal tem, em termos demográficos, uma perda brutal de habitantes, por dificuldades várias, de empregabilidade, de fixação. Os jovens não têm, depois da formação cultural, ou académica ou profissional, empregabilidade não dual. E nestes momentos, últimos anos, muito mais difícil. Ou saem para Lisboa, saem para os serviços públicos, saem para o estrangeiro, e nós não temos ainda hoje um programa ou um projeto por fixar. Para tentar colmatar isto e supri-la, há que ter um programa muito próprio, fora dos horizontes normais dos momentos eleitorais, autárquicos, com 4 linhas de orientação muito bem definidas e muito bem estruturadas, estudadas ao pormenor, por quem sabe, não foi pelo candidato José Cebola, nem pelos candidatos da lista do PSD à autarquia, foi por uma empresa exterior. E essa empresa exterior teve o cuidado de solver aqui, colocar, plasmar, neste contexto de programa, de manifesto, as ideias que nós lhes transmitimos e que eles depois, ao escutaram, verificaram com os seus próprios olhos. Nenhum partido concorre ao Alandroal o tem feito até hoje. Se fizerem a mesma coisa que nós fizemos, com cuidado, com o dever de trazer às pessoas, não é verdade, é a fiabilidade de propostas que podem ser execuíveis, sejam materializados e tragam para nós um reverso do que aconteceu nos últimos 60, 70 anos. Sem entender que eu lhe vá enumerar a forma como vou expressar. Entendo, com certeza. São 4 linhas de afirmação. Reabilitar o Alandroal é uma ideia nova, uma ideia que perpassa pelas gerações todas e pelos territórios todos. Habitar um território tem de haver de tudo, empregabilidade, tem de haver formas de estar das pessoas se sentirem bem, de terem solvência para a sua vida económica, familiar e, acima de tudo, para as suas necessidades básicas. O Reabilitar traz consigo um programa muito mais vasto e mais alongado, que é um programa de regenerar. O Regenerar é um programa onde cabe um fundo imobiliário para que o Alandroal possa sair deste marasmo. O fundo imobiliário pode ser com capitais públicos, pode ser com capitais privados e, certamente e forçosamente, com capitais comunitários.
porque aí existem fundos direcionados para esta área. Basta pensarmos o que aconteceu em Guimarães nos anos antes de ser capital europeia da cultura. O que aconteceu em Elvas, muito próximos de nós. São fundos que estão presentes, que estão disponíveis e que as câmaras municipais, de uma maneira geral, não têm aproveitado e têm deixado ao abandono os centros históricos das suas capitais de município. O Androal é o exemplo disso. Há algumas centenas de habitações que estão ao abandono. E este abandono transporta-se para as pessoas que saíram e não voltam, não regressam, porque não têm meios de se fixarem. Este programa de replantar tem a ver com três áreas muito bem dissecadas. É a reconstrução destes centros históricos, no Androal, Terena e Jurumanha. Voltamos sempre a Jurumanha nos anos eleitorais, mas voltamos nós, com um programa próprio, não sempre pedimos a ninguém que nos invista. Somos nós que trazemos o projeto, somos nós que o vamos orientar, que o vamos administrar. Isto sempre falando só numa parte de Jurumanha. Aqui, portanto, reestruturar ou requalificar as casas, renovando-as, para colocar no mercado de vendas, não só para vender, como para o turismo. Onde o Androal é possível, onde o Androal não é pobre, onde o Androal é riquíssimo em tudo. No património, na cultura, na gastronomia, e é no seu próprio solvente que tem maior, é o sol. Vamos a esta parte de reabitar o Alandroal. Ora bem, isso obedece e acaba de explanar, de facto, aqui uma série de medidas, não diria megalómanas, mas são medidas abrangentes. Com certeza. Para que aconteça e se executem essas medidas, é preciso financiamento. Temos sempre aquela questão. É uma pescadinha de rabo na boca, portanto, há vontade, identificam-se de facto as situações que é preciso, onde é preciso atuar, mas depois sabemos, nos últimos anos, principalmente, das dificuldades financeiras que o Concelho do Alandroal tem tido, porque a receita é pouca, portanto, a indústria e, enfim, tudo aquilo que poderá levar alguma receita à autarquia é escassa, e as verbas também do Estado não são muitas. Como é que, se vier a ser eleito Presidente da Câmara do Alandroal, como é que pensa arranjar financiamento, até inclusive para se irem fundos comunitários, que também é preciso haver, garante, não é, para lá, financeira, para podermos ir a fundos comunitários. Como é que o PSD, se vier a ser eleito no Conselho, pensa ir buscar a verba? Com as limitações do Conselho de Androal está inserido no FAME, no Fundo de Apoio Municipal, durante 20 anos, dificuldades financeiras também por aí, a partir de 1 de janeiro de 2018. E temos de ser muito claros nisto. A partir de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Androal tem de cumprir escrupulosamente o pagamento das dívidas que contraiu com o FAME. Há 4 anos, eu disse aqui na Sociedade de Campanário que o meu projeto há 4 anos é pagar dívidas. Mas 4 anos depois, a verdade veio de cima, é pagarmos as dívidas. Para não contrariar ou não violar o acordo celebrado com o FAME, temos de ter um cuidado extremo. E isso são investidores externos, particulares. E nós temos neste momento, no Androal, já veio no Androal 2 vezes, um investidor que é meu amigo pessoal. E esse amigo pessoal contrai ele próprio, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio capital, o fundo imobiliário. E depois o apoio desse fundo imobiliário é de um fundo comunitário. Está aí um presente que eu posso falar já, que é o GESICA. O GESICA está para as capitais, mas pode ir muito bem para as vilas. Pode ir para a urbanização urbana, onde está a regenerar urbanamente os centros históricos das vilas, dos centros do município. Pode lá caber. E há outros fundos, e há 3 fundações no território da União Europeia que disponibilizam todos os anos vários milhões de euros para estes eventos. São identificadas, estão presentes, são fundações com alguma grandiosidade, algumas nórdicas. Não cabe a mim divulgar na Rádio Campanário quem são as fundações e quem é o investidor. Mas asseguro a minha palavra de honra, e quem me conhece sabe que eu dou a palavra e cumpro sempre, que no momento se formos eleitos, essas pessoas só aparecem uns dias depois de aparecer no Androal para formalizarmos o início deste fundo imobiliário. Mesmo que não sejamos eleitos,
tentaremos que esse fundo imobiliário venha a ter luz do dia, só com os particulares e com as fundações e com o fundo comunitário. Portanto, estamos a falar de que será necessário privatizar no Alandroal aquilo que neste momento pertence ao Estado, e falamos, por exemplo, do Forte de Jurumenha. Não falamos do Forte de Jurumenha. A Fortaleza de Jurumenha. A Fortaleza de Jurumenha e o Castelo de Jurumenha, que são a designação conceitual correta. Neste momento, com a situação anterior, tanto das promessas de regeneração, de requalificação, de investimento, nós de Jurumenha só temos um projeto: é colaborar com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa na requalificação da igreja e da parte prisional que lhe cabe, são património da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Para a Fortaleza de Jurumenha, tenho dito. Agora, para a Vila... que de facto é uma preocupação, não é? Dos alandroalenses, sem dúvida nenhuma, a Fortaleza de Jurumenha, porque de facto é um património edificado enorme, não é? E que está ao abandono. Se nos próximos 4 anos ou 8 ninguém fizer nada, acabará por se perder. E na vossa opinião, na opinião do candidato do PSD, não vê alternativas para que essa fortaleza venha a ser qualificada? A mim é muito grato falar de Jurumenha, porque em 89 levantei Jurumenha do esquecimento, do ostracismo que estava votado. E em 2003 trouxemos um investidor. A Fundação HCAM veio para investir em Jurumenha. Em 2005 trouxemos o Sr. Leote para investir em Jurumenha. Foi o PSD que os trouxe, não foi os eleitos locais do PS ou do CDU, não, foi o PSD local que trouxe para Jurumenha os 2 investidores, um que ainda está presente hoje, com a vontade de investir, não sei se será assim, mas terá possibilidades económicas de o fazer. Foi o PSD que o fez. E é o PSD neste momento que pensa em Jurumenha sempre como uma forma muito de lhe dar vida, porque Jurumenha tem uns 40 habitantes que residem lá, e é uma aldeia fantasma, uma vila que já foi sede de concelho, está fantasma. E para dar vida a isto, temos de ter presente que, embora fosse o PSD local que pressionou o deputado pelo Círculo de Évora para que voltássemos a ter a Jurumenha no Revive, Jurumenha Fortaleza, e estamos tão contentes com isto, felizes com esta situação que foi, de alguma forma, 20 deputados da área do PSD que subscreveram e que levaram à Assembleia da República esta pretensão que deve estar sempre presente. Daí, esperamos que quando estiver Jurumenha integrado no Revive, nós falamos. Até lá, não sabemos qual Mas é a proposta foi vetada, nomeadamente, pela CDU, essa proposta dos 20 deputados do PSD na Assembleia da República. Cabe aos cidadãos do Alandroal julgarem esses atos, essa forma de pensar e de agir, e estes 4 anos que estivemos no poder, nada fizeram para que voltasse a ter luz do dia. E nós esperamos, escrupulosamente, que seja integrada no Revive, e depois pensaremos a forma de chegar lá e voltar a colocar Jurumenha nos seus ícones. E para as pessoas que estão menos familiarizadas com estas designações, portanto, integrar o Revive significa privatizar, e falamos novamente de privatizações, a Fortaleza de Jurumenha. Que de forma a que podemos dar vida. A Câmara Municipal de Alandroal, até 2037, forçosamente estará inibida de ter dinheiros suficientes para intervir sozinha. Tem sempre de socorrer-se dos privados. Os privados têm de ser sempre a mola principal de podermos dar a vida àquela fortaleza e trazer turistas que tanto necessitamos. Jurumenha hoje, mesmo sem ter uma requalificação urbana e turística, gastronómica, tem presencialmente, diariamente, a presença física de várias dezenas ou centenas de pessoas. No fim de semana, então, é uma coisa fora do normal. Nada atrativo tem ali, a não ser uma fortaleza que tem ruínas. Mas a sua localização, a forma de estar inserida junto ao Guadiana e princípio do Alqueva, é tão apelativo. Aquela paisagem, aquela visibilidade, é a coisa que fica no nosso subconsciente, perdura por uma vida. E as pessoas quem passa por Jurumenha vai sempre divulgando. Não precisamos quase de necessidade de ter divulgação no turismo. Ela própria por si própria é uma beleza. Viesse a ser presidente, não apostava nessa divulgação, ainda que alguns desses espaços paradisíacos, isto é uma opinião minha,
mas que com certeza muitos concordam, não carecia de ser promovida. Nós temos o primeiro ponto do programa é o turismo. Acham que é a aposta necessária para o Concelho, para o seu desenvolvimento económico? Perante o estudo que temos aqui, tenho aqui comigo, que vou deixar a Augusta para ler, a única situação que o Landroal pode sair e pode reverter esta situação de demografia negativa é com o turismo. Porque a empregabilidade na parte da indústria essa é a questão que temos a seguir. É muito difícil. Mas muito difícil, já lá vamos a ela. Muito difícil. Vamos falar do turismo. Turismo, sim. Portanto, o turismo agrícola, gastronómico, cultural, arquitetónico, portanto, até as divindades que nós temos na Ribeira do Sulfesse, é uma divindades, várias divindades, o Endovélico, a Rocha da Mina, toda aquela zona que está ali, é possível, não tem divulgação neste momento, ainda não está transformado. O Endovélico este ano teve uma festa com pouca expressão, não há culpas de ninguém, é a própria estrutura que está montada que não permite mais além. No momento em que conseguimos chegar à Câmara Municipal, o Endovélico tornar-se não só um ícone, não é, mas será mais uma festa que encastará turistas para perceberem o que é que foi o passado e o que é que hoje nos transporta em termos de conhecimento cultural destes pontos fulcrais. Aquela ribeira é possível, portanto, quem vem cá? Há aí dois jovens que têm feito uma divulgação extraordinária, sem meios, e trazem turistas do Museu do Prado, trazem turistas franceses, trazem turistas japoneses, e quem cá passa fica agradecido e fica grato pelo facto de lhe facultarem esta possibilidade de ver com seus olhos aquilo que tem milhares de anos. Um património histórico muito, muito forte. E que por si só, na sua opinião, portanto, pode atrair, divulgado talvez, e com... Também sabemos que a festa do Endovélico fala nela, portanto é uma festa que foi no seu início e quem a proporcionou, portanto quem a realizou pela primeira vez, ela tem vindo a mudar, não sei se concorda comigo, tem tido ali uma conotação diferente. Na sua opinião, se fosse presidente da Câmara Municipal de Alandroal, voltaria, portanto, mais ou menos ao formato inicial e quando se começaram a realizar quando se realizou, aliás, esta festa no seu início, ou apostaria mais agora num outro formato que é completamente diferente? Este formato, embora não traga turistas, não traga espectadores que venham com interesse de perceber o que é que está ali, vem quem é culto nestas matérias. Nestas matérias que acaba por ser uma minoria, infelizmente. É muito reduzido. Portanto, temos de divulgá-lo de uma forma, mas não podemos pegar nele como fosse um ícone do Landroal. O ícone do Landroal não é o Endovélico. O Landroal é o Castelo de Jormanha, é a Boa Nova. Esses é que são os ícones que nós temos de explorar. É a antiga, portanto, Jormanha, a Trena, tem, além da Igreja Matriz, o Castelo, a Boa Nova, foi durante vários anos, não sei, quase três séculos, foi sede de concelho. E está lá ainda hoje o abandono. Aquele edifício que mais tarde foi Misericórdia, foi uma prisão, está totalmente. Isto também pode se transformar. Aí é que voltamos ao turismo, voltamos à gastronomia, voltamos à fixação de pessoas, trabalho. Tudo isto é importante, mas tem que ter dimensão, tem que ter escala. Porque o pequeno investimento de 4 ou 5 quartos, 10 quartos, não tem hoje viabilidade económica. Era isso que eu lhe ia perguntar. Portanto, depois de montado, portanto, aquilo que é o programa na área do turismo por parte do PSD, é importante, talvez, digo eu, que o turista não chegue e não se vá embora. É importante fazê-lo permanecer ou aliciá-lo a permanecer, porque é aí que ficam, obviamente, a receita que faz falta, que tanta falta faz, aliás, ao Landroal. Qual era depois a seguir a esse plano, qual é a estratégia que o PSD tem para fixar ali o turista, pelo menos uma noite, 2 noites, enfim? Passa por uma construção de uma unidade hoteleira com mais de 40 quartos. E o investidor está disponível para fazer esse investimento. Porque aí sim, temos a capacidade de manter as pessoas ali
portanto, quem nos vem visitar vem sempre em autocarros. Hoje o turismo se desloca, são 40, 44 pessoas. Necessitamos de 40 quartos, porque muitas vezes vêm pessoas singulares e podem haver casais. E os 40 quartos é o número mínimo de reservabilidade para ser fiável. E isto no Androal, onde cabe o problema de regenerar, onde vem o investimento de regenerar ou qualificar as casas, e nós no Androal temos algumas casas com alguma dimensão, que já foram sede de instituições públicas, totalmente ao abandono, podem ser qualificadas como hotéis turísticos, de qualidade, minimamente. Mínimo tem de ser qualidade, porque sem qualidade ninguém vem. E aí cabe também a gastronomia, onde o Androal é rico em gastronomia. Hoje continuamos a ter bons restaurantes no Androal, em todo o município, cada um com a sua especificidade, com a sua própria. Somos a aldeia da venda, temos uma forma de comer com qualidade, 2 pratos ou 3 pratos. Depois temos orvalhos, temos hortinhas, temos trainers com alguma qualidade, mas onde o Androal continua a ser o ícone. A sua diversificação de 4 ou 5 casas que têm qualidade mesmo e são reconhecidas, por isso tem que ser mais vida, mais gentes, e é que é a aposta. Se não houver gente, isto morre. Portanto, a aposta do PSD é trazer mais gente para o Androal, fixar mais pessoas, dar-lhe trabalho e, acima de tudo, investimento. E nessas base é a regeneração urbana, é a principal, que vem depois com o turismo. Multiplica-se depois com difundir o Androal lá fora, no exterior. E esta questão de regenerar a parte urbana traz também outro investimento, que pode ser na agricultura. A agricultura tem de voltar a ser um dos polos principais e cruciais do Androal. Nós temos terras ao abandono. Eu sou o principal homem que redigiu em Portugal a lei da Bolsa de Terras. Quem de facto foi a relatora foi uma deputada. Quem a levou foi o professor Pedro Linces, que era deputado, mas quem os escreveu no Androal fomos nós. A Bolsa de Terras é uma ideia do Androal há muitos anos, desde 1989, não é de agora. Se alguém quiser pegar nestas coisas, e nós tínhamos uma denominação diferente, tínhamos Banco de Terras, por questões políticas passou a Bolsa de Terras para não ferir alguém, porque o Banco de Terras tem suas origens muito anteriores ao 25 de Abril. Se alguns tiver o cuidado de pesquisar isto, ainda no anterior regime já havia Banco de Terras, Pegões, Moura e por aí fora. E depois na Galiza, nos anos 80, na Espanha foi a mesma coisa. E o Brasil também o fez nos anos 80, nos anos 90, com 2000, com o Lula da Silva. Isto é tudo uma ideia que já vem dos anos 50 e 60 em Portugal. Não é de agora. Para quê? Fixar pessoas, dar-lhe continuidade, dar-lhe possibilidades de ter uma ocupação da terra, daí eles retirar os seus dividendos e, acima de tudo, dar vida a estas localidades. Não é por acaso essas coisas acontecem. A Bolsa de Terras está desvirtuada pela sua gestão, porque dizia expressamente que era para dar vida aos jovens agricultores ou aos agricultores sem terra. Isso é que faz sentido. Onde o tem milhares de hectares, o abandonam e não lhe dão vida. E isto transporta-se para o êxodo que as pessoas têm de ser feitas. Não têm terra para construir, para cultivar, não têm forma de dar vida à sua própria continuidade. Quem é responsável, quem gera a Bolsa de Terras, está lá expresso, em 2 artigos muito bem expressos, que era para os jovens agricultores e para as pessoas sem terra. Se não fazem, é uma questão de violação do conceito básico que lá estávamos, e que era a sua ideia inicial. Se o desvirtuaram, cabe aos políticos que o executam. José Cebola, a questão seguinte é esta. O que é que tem, já falou de uma série de investidores, de pessoas interessadas em investir no Alandroal, e esta será certamente a maior novidade, acredito mesmo, desta nossa conversa, desta entrevista. E o que lhe pergunto é, o que é que tem condicionado, se há tanta vontade, se existe essa vontade, o que é que tem condicionado até agora esses investidores, portanto, a investirem, passando a redundância, no Alandroal? Têm sido as políticas e estes investidores estarão disponíveis no dia em que o PSD for executivo, ou têm havido políticas que de facto têm barrado e têm condicionado estes investidores? Eu respondo-lhe pelo meu caráter.
ao longo de quase 6 séculos de vida. E mais nos últimos 35 anos. E estas pessoas com que eu estou aqui neste momento, não em negociações, mas em protocolo e acordo, já me conhecem pela minha palavra. É o que posso responder. O que está em causa é a palavra do José Cebola e é o nome do José Cebola que está em causa. Aquilo que eu transmito à minha filha e aos meus netos é caráter. Caráter. E mantenho-o sempre vivo. Eu dou a minha palavra e cumpro, muitas vezes com o meu sacrifício e com prejuízo para mim próprio. Portanto, é o que está aqui é a palavra. Deduzo das suas palavras que esses investidores estarão disponíveis se José Cebola e só vier a ser Presidente da Câmara Municipal de Alandroal. Quando fiz o convite foi na base da seriedade, da transparência e, acima de tudo, de uma coisa importantíssima que é a honra. E eles aceitaram o repto que lhe fiz. Bem, infelizmente os problemas do concelho de Alandroal são alguns, está agora a debater-se com umas que, enfim, também afetam outros concelhos do nosso Alentejo, ao país e principalmente ao Alentejo, que é a falta de água. O que é que tem, se vier a ser Presidente, para resolver esta questão? Como é que a questão da água pode ser resolvida no concelho do Alandroal, na sua opinião? Então, o Alandroal tem servido a população com água que vem a buscar ao fundo do Terciano, um lençol de água. Os lençóis de água estão neste momento em dificuldades. Não chove, não há água infiltrada. Temos um lençol de água imenso, abastece Évora, já abastece Reguengos, Maçarás. Porque é que o Alandroal não pode ir buscar a água ao Alqueva também? Há quem diga que o Alqueva não será, não abastecerá todo o Alentejo. Mas partilha dessa opinião. Mas para consumo das pessoas, o Alqueva tem de estar sempre em primeiro lugar, é prioritário. A indústria ou a forma de exercício da agricultura de regadio, se estiver em causa a vida humana, tem que ser em segundo plano. Em segundo plano, tem que haver capacidade de gestão da água pela APA ou portanto, neste caso é a APA que é responsável em Portugal pela regulação da água. Tem que preservar, acima de tudo, a qualidade da água para dar às pessoas. E isto é muito difícil, não é? É facílimo. Porque já o fizemos em Reguengos, fizemos em Évora, com os transvasos estão todos dentro do Alqueva, porque não se faz no Alandroal? O Alandroal não pode estar à espera de que aconteça alguma coisa qualquer. E acontece no Alqueva não só, é o Alandroal, Vila Viçosa e Borba, não temos água. Portanto, referi em vários concelhos do Alentejo. Portanto, temos de pensar nas coisas. Até podemos fazer, hoje, uma das formas apelativas da União Europeia é haver, entre os municípios, entendimento para fazer grandes obras conjuntas. E assim faz sentido. Porque não faz sentido um Alandroal neste momento para reverter toda a rede de águas. É difícil, porque temos na EPAL. É difícil. Onde é que há o dinheiro? E com a dívida que temos a EPAL? Quando é que pagamos? E quando é que vamos dar obras? Quando é que, em perda de água, pelos números que o Sr. Presidente nos tinha dito aqui há algum tempo, era perto de 50%. É gravíssimo. Essa água fica pelo caminho. Porquê? Ruptura nos canos. Tem quase 40 anos. É aí que entra o Presidente de Câmara. É, por certeza. Na requalificação, portanto, dessa rede de água. A única proposta que eu tenho aqui que possa garantir às pessoas é água com abastecimento com qualidade. E aí cabe essa situação. Arranjar soluções. Tem que ser a solução. E tem que ser negociado com a EPAL. Neste momento, dependemos totalmente desse acordo feito há alguns anos. Porque quando a Câmara Municipal entendeu vender a água do Concelho a uma empresa, não ponderou certamente com o que vinha a acontecer depois, posteriormente. Esta situação, estamos nas mãos de alguém que devia estar a prestar qualidade às pessoas. Eu tenho em casa da minha mãe, onde eu pernoito muitas vezes, ou quase sempre, ultimamente, muito tempo, a água há dias que é castanha. Não se consegue, portanto, utilizar para comer. E não só na casa da minha mãe, é transversal em toda a freguesia da maior. O que é que eu gostar? Não foi feito um grande investimento pela Câmara Municipal nestes 4 anos. Fizeram uma nova requalificação dos canos, na parte de Santiago Maior, de Caldas das Espias, Casas Novas, venda e um novo depósito. Foi um ótimo investimento. Para procurar as pessoas. Mas a montante é que falta o problema. É a água chegar lá com qualidade.
e são 30 e tal quilómetros de canos que têm de chegar e que estão neste momento com 40 anos de vida, a maior parte deles. Faz-se pequenos certos, há uma ruptura, vai-se lá montar um cano, mas o que importa é inverter aquilo tudo. E aqui no Alqueva está mais próximo. A proximidade limita os custos, certamente. Há pouco falou, portanto, em fomentar a agricultura, que já foi um pilar do Conselho do Alandroal, e porque estamos a falar na água, portanto, eu acho que faz sentido falarmos das possibilidades. Como é que, se o PSD vier a ser executivo, como é que pensa fazer essa distribuição, como é que pensa negociar com o Governo, como é que pensa executar, portanto, e fazer essa divisão de um banco de terras no Alandroal e desta forma, foi o que percebi, fomentar a agricultura no concelho? Uma das situações mais graves no país é a dependência e é a situação do quando é autarca, seja Presidente de Câmara, Presidente de Junta ou Vereadora, quando se conversa com o Governo Central ou com os órgãos centralizados, a exigência, a igualdade e a equidade têm de estar sempre presente. São dois princípios, um constitucional e outro da União Europeia, tratado na Carta de Lisboa, que tem de ser evidenciado e quem não o cumprir tem de ser sancionado. Mas o Banco de Terras é uma das grandes propostas, aliás, a ser já executado por parte do Governo. A Bolsa de Terras? Sim, sim. Então, a Bolsa de Terras já tem vida desde 2013, não é? Portanto, tem vida... Hoje, quando falam na Bolsa de Terras para a floresta, é isso que está a falar? Também, sim. A proposta do PSD há alguns anos, Alandroal há uns anos, que estava em consonância, em conexão com a Bolsa de Terras, era que a floresta portuguesa, na sua globalidade, tivesse uma motivação diferente. E foi um amigo que já faleceu, não vou aqui dar o nome dele, faleceu há 2 anos, que tinha uma cátedra em Évora, ligado à agricultura, era um estudioso, era um homem que a empresa tem memória e tinha um projeto muito simples. Com metade dos custos do dinheiro dos aviões e do dinheiro dos combates a fogos, colocavam-se 15 mil pessoas do rendimento de ação social, do desemprego de longa duração, a trabalhar continuamente 12 meses, com um vencimento de 14 meses, de 750 euros com segurança social, e o país reconvertia isto em compostagem e, acima de tudo, na biomassa. O que é que eu posso dizer mais? É uma proposta, portanto, nós não temos floresta, o Conselho do Alandroal é mínima, não é? Comparativamente com outras zonas do país, falamos de regadio, falamos de terras para a agricultura, e essa é uma das propostas também, convém deixarmos aqui. A proposta para a agricultura, a Bolsa de Terras para o Alandroal, é tudo com uma área muito bem definida. Até pode acontecer que neste percurso de tempo as coisas tenham outra ocorrência. Neste momento, cerca de 2.000 hectares estão ao abandono. E são do Estado. E é nessa área que se pode intervir como Bolsa de Terras para vários jovens agricultores e para agricultores sem terra. Porque o Estado não pode manter aquelas terras, portanto, continuamente em venda ou em arrendamento, uma exploração mínima, onde ela pode ter utilidade. Pode. E aí cabe às universidades e os politécnicos do Alentejo estudarem quais são as áreas mais produtivas e que na terra, que sem água, se pode tirar mais partido. Não sou eu que vou dizer isto. Tem a Universidade de Évora, o Politécnico de Beja, o Politécnico de Porto Alegre. Tem lá as pessoas da ciência ligadas ao mundo agrónomo que têm de dizer qual é que é, para aquela terra em concreto, o que é que se pode fazer. O que é que podemos ali dizer? Dividir em pequenos hectares. Isto não era nada de novo. Eu dou-lhe aqui um exemplo simples. Em Danharova tinha uma realidade do Estado de 400 hectares. E quando eu lancei o REP da Bolsa de Terras, já há muitos anos, ainda no governo do Partido Socialista, em que o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. António Serrano, estivemos no Ministério dele, num contexto diferente, apresentar-lhe essa proposta. Seguidamente, poucos meses depois, aparece uma divisão para jovens agricultores na herdade do Estado, que era da Luzia de Florestas, não, era do Ministério da Agricultura, na altura, que tutelava, para cerca de 30 ou 40 jovens, onde foram feitas a primeira produção de mirtilos. Ainda hoje funciona.
em grande, com qualidade, as pessoas têm a vida deles integrada, têm receitas, têm a vida estabilizada. Porquê é que não pode fazer um anual? Essa é uma pergunta que eu faço a mim próprio. Porquê é que não faz um anual? Não há interesse político? Não há interesse partidário? Não há interesse de investidores? Porque há jovens que querem ter recursos de jovens agricultores, querem ter terra para cultivar e não têm. Não tem. Um Presidente de Câmara pode desenvolver tudo aquilo que nos está a falar do vosso projeto num gabinete? Eu sou um rendido à filosofia do Mozinho de Albuquerque há 2 séculos. E é essa forma de gestão do municipalismo que está sempre presente. Eu não sou apologista deste grande painel de competências, isto, naquilo, e depois nenhuma é servida em condições às pessoas. A Câmara deve servir unicamente aquilo que pode fazê-lo. E pode ser o propulsor, o investidor, apoiá-lo com o gabinete, criando o tal gabinete que eu falei aqui há pouco, não falei, o gabinete de investidor, que está integrado no plano de reabilitar. É regenerar, replantar e regressar. E aqui sim, cabe-nos a nós, com o Presidente de Câmara, pressionar, e não é de uma forma de compadrinho, de andar a pedir, não, é exigência. Exigência é sempre a mesma coisa, é igual à equidade. E não sai daqui, porque no artigo 16º da Constituição e o artigo 2º da Carta de Lisboa é de uma importância relevante e não levamos à prática. Ninguém coloca o Estado português em tribunal por estas... O Estado português não tem, até hoje, no Tribunal Europeu, uma situação de um processo em que tivesse assim, não, nós tínhamos razão. Perde continuamente todos, por a ineficácia dos órgãos centralizados do Estado português. E não podemos responsabilizar o Estado português, porque o Estado somos nós. Temos que começar a responsabilizar os intervenientes diretos. E a lei do direito comunitário permite isto. Os intervenientes diretos que não o fazem e que de alguma forma ou são um obstáculo a este investimento ou a esta forma de produzir a vida nova das pessoas, temos de ser responsabilizados criminalmente. E nossa lei não tem plasmado. Não tem. Mas podemos obrigá-lo a ser sancionados em termos morais e em termos éticos, que não têm. Portanto, o crescimento do Alandroal e a resolução dos seus problemas passam pela agricultura, passam pelo turismo, e perguntava-lhe a nível da indústria, portanto não consideram, já me disse que não, que será muito viável implantar, portanto, uma indústria mais ativa no concelho, de forma a combater o desemprego, obviamente, que se vive naquele e noutros concelhos, mas estamos a falar de Alandroal. Mas com este programa nós criamos algumas dezenas de postos de trabalho de imediato, que se vão repercutir depois em algumas, não direi centenas, mas dezenas e dezenas de empregabilidade direto, que é perene, tanto que é para longos anos. Neste programa de habitar, replantar e de investir, é certamente uma garantia de palavra que estão aqui em causa mais de 100 postos de trabalho diretos de investidores particulares. Não estamos a falar do público, porque no público, prometer um trabalho na função pública, e neste caso em particular na autarquia, é estar a especular e estar a alimentar uma esperança que é errónea, que é gravíssima, é quase criminoso, no momento em que o Câmara Municipal não pode nem deve aumentar a despesa. Onde é que podemos? Se temos um protocolo assinado de investimento de dívida com o FAM. Se que eu fizer... Portanto, em questões de investimento, pouca coisa ou quase nada pode passar pela autarquia, a não ser a própria gestão natural, não é? E proporcionar uma vida digna se requalificarmos a Câmara Municipal nas suas competências próprias e fizermos o quadro da Câmara em que damos dar condições a quem lá trabalha, não é despedir ninguém, é requalificá-los, direcioná-los para as pessoas, para a população, certamente a Câmara vai mudar totalmente o paradigma que está aí instalado há muitos anos. O que está ali é a empregabilidade, não está ali o trabalho direcionado para quem precisa deles. Onde eu tenho aqui uma frase lapidar das pessoas que me fizeram o programa, que eu elencaram, em que diz que a Câmara tem de se preocupar com o cidadão. O cidadão não pode se preocupar com a Câmara. O cidadão tem de se preocupar com a vida dele próprios. De chegar à Câmara tem de ter resolução imediata. E imediata não é 10 dias, 15 dias, é de imediato. Se temos técnicos para essa situação que não estão nas áreas devidas, temos de ser colocados lá. E aí pedimos sempre a intervenção de quem nos pode ajudar,
que a Universidade de Évora tem a parte do Departamento de Sociologia, de Gestão e de Economia, que podemos aproveitar e dizer o que é que podemos fazer diferente. Tudo isto todas estas medidas passam acima de tudo por parcerias. Certamente. Público ou privadas. Com certeza. E não é o que está a acontecer no país. O país não tem de parceria com o que é que tem? Tem desemprego. Tem vivência de dependência. Dependemos do subsídio de desemprego, dependemos do alimento de instituição social, dependemos da caridade de uns e de outros, é do banco de alimento à cultura à fome. Não pode dependência. A dependência o ser humano tem de ter, e no Androal, enfim, mais particularmente, tem de ser considerado como um homem que tem direito, para podermos dar a satisfação para a sociedade. Não é para todos, não conseguimos chegar a toda a gente, mas conseguimos chegar à maior parte das pessoas. Temos de dar qualidade de vida. E é isso que importa e realçar. Quem vai para a vida pública, quem vai para uma Câmara Municipal, para uma junta de freguesia, tem de ser pelo coletivo e não pode ser pelo interesse pessoal ou de amigos. E é isso que é errado. É o que tem acontecido nos últimos anos em todo o país. E as condenações vêm para os tribunais. Temos de ser, acima de tudo, isentos, acima de tudo, partidários, na parte da gestão de dinheiros públicos. Muito transparentes. A transparência é uma coisa que tem de voltar a acontecer. Qualquer contrato feito tem de estar num site da Câmara aberto a todos. A abertura dessas propostas tem de ser públicas. Tem de vir normalmente lacradas, com envelope, com a lacra azul, e que no dia certo, a abertura para todos, quem ganha, ganhou. Tem que ser transparência, fiabilidade e honestidade. E aí sim, voltamos a ter um conceito, certamente, com um outro elencar, uma outra esperança de vida. Deixa aqui as ideias um pouco deselencadas. Quando iniciei aqui a conversa com Augusto, eu devia ter começado logo pelo inicial, que eu disse aqui de uma forma dispersa, não sem elencar. Portanto, no reabitar, falando na habitação. Hoje, um dos principais focos de habitação, as pessoas vão morar. Portanto, quem reside em Santiago Maior, compra terreno, compra casas para ir para Reguengos de Monsaraz ou para Évora, onde é um erro, onde o custo da casa no conceito normal é muito menor, melhor qualidade de vida, mais sossego. Temos de dar o que eles precisam: saúde, segurança e, acima de tudo, emprego. E, acima de tudo, também as pessoas têm que se habituar a fazer alguns quilómetros, enfim, como já se fazem noutros centros do país, não é? De forma que muitas vezes possam residir num concelho e trabalharem noutros e vice-versa, nesta globalidade regional, pelo menos. Se lhe demos essa qualidade de vida, saúde, segurança, não pode acontecer. Devia de acontecer o mais rapidamente possível para invertermos este ciclo de acima de tudo, desertificação humana. É um excelente conversador, José Cebola, mas na verdade temos apenas 4 minutinhos e eu tenho que lhe deixar alguns, obviamente, para abordar alguma das questões que, até por uma questão de tempo, não tivessem sido abordados, mas ainda lhe queria falar aqui do apoio social. Portanto, isto é uma forma mais direta entre o município, ou seja, que o gera, e os munícipes. O apoio social. O Alandroal é cada vez também um concelho mais envelhecido, em que as pessoas de facto precisam de cuidados cada vez maiores, nomeadamente dos mais idosos. Essa é uma preocupação que eu tenho há muitos anos, porque tenho familiares já com uma idade avançada e com algumas dificuldades de mobilidade, e eu preocupo-me com isso onde resido, mais precisamente em Santiago Maior. Também sente na pele, não é? É verdade. Como se costuma dizer. Mas para isso não precisamos da Câmara Municipal, da freguesia. Temos de ser os particulares, as instituições particulares, a dar a sua salto em cima, a serem empreendedoras, a terem capacidade e sagacidade para ir buscar receitas. Porque não é erário público, não é sempre o Estado a ter como participar com para mantermos os lares vivos, os lares que são necessários, são essenciais às pessoas que não têm mobilidade, que têm que sempre procurar o Estado, a segurança social, protocolo social. Porquê é que não vamos buscar receitas próprias? Porque temos que ter capacidade de gerá-las. Investimento no setor do turismo, no setor da gastronomia, no setor empresarial, está diverso. Eu não vou dar o exemplo da minha terra porque não é o momento certo, mas já está neste momento em execução. Uma coisa que é simples: dar às pessoas uma forma de mobilidade mais acessível, com menos custos. Com menos custos. Também podemos dar saúde com menos custos também.
A saúde hoje é um caso muito sério no Androal, porque há muitos momentos, muitos dias, que as pessoas têm de socorrer dos concelhos vizinhos, têm de ir para Guenhos, têm de ir para Redondo ou para Évora. E nós temos a capacidade, com o Ministério da Saúde, de colocar médicos do Serviço Nacional de Saúde para dar condições às pessoas terem médico todos os dias. E isto é a candidatura do PSD que o faz, com um protocolo próprio e com 3 médicos neste momento disponíveis para ir para o Androal, darem consultas 12 horas por dia, integrados no Sistema Nacional de Saúde. Só assim faz sentido, como particulares não, por causa das receitas. José Cebola, certamente temos apenas 2 minutinhos, deixo-lhe então os microfones abertos para explanar algumas coisas, pronto, que tem no seu programa, que durante estes 45 minutos não tivemos oportunidade. Eu comecei pelo reabilitar, tanto que disse, que não enumerei cronologicamente os itens. Reabilitar, portanto, regenerar, eu não estudei totalmente, reinvestir e regressar. Está aqui num cômputo global, nos 4 princípios, que é criar casas, criar emprego, reinvestir, acima de tudo, trazer as pessoas que estão por fora do nosso território, que são androalenses com capacidades para trazer mais-valias. Hoje há alguns que regressaram já, são jovens, que estão integrados no Conselho, vivem por seu conta e risco o passo que deram. Este é em termos gerais. Em termos muito específicos, para o Androal, além do turismo, a segurança das pessoas é de uma importância relevante. E hoje a GNR não tem a capacidade de resposta. É um conceito calmo, se não existe furto, não existe crime, é calmíssimo. Mas pode acontecer, porque é envelhecido. Pode acontecer. Então a videovigilância é de uma importância relevante. Entrega a GNR. Investimento do município para entregar a GNR. Energia solar partilhada hoje é desejável. A energia social partilhada já existe no município do país. E o investidor que investiu, que tem licenças para isto, também tem para o Androal. Em vez de termos de pagar o valor da fatura total, que hoje a EDP e as várias concessionárias nos dão, temos a possibilidade de dar energia partilhada para o cidadão. A saúde com os médicos. E a água com qualidade. É uma palavra dada. A água com qualidade na torneira. E os caminhos rurais, agrícolas e vicinais, com a engenharia militar. Esta tem de ser uma aposta também. Porque não temos capacidade de resposta em termos financeiros. E os funcionários da Câmara Municipal, connosco, têm uma obrigação de ter no futuro, de fazer um relatório diário da sua atividade diária, ao fim do dia. É uma palavra que tem que cumprir. José Cebola, mais uma vez agradeço-lhe a disponibilidade e a cortesia de estar aqui a apresentar o seu programa e em primeira mão, ao que parece, à Rádio Campanário. Muito obrigada e espero vir a fazer-lhe a primeira entrevista enquanto Presidente da Câmara de Alandroal, se os eleitores assim o decidirem. Muito obrigada. Assim o espero, Augusto.